Bom dia, meninas, tudo bem? Vamos hoje dar continuidade aqui aos nossos estudos no livro de Gênesis. A gente já falou sobre a criação, né, nos primeiros dias, já falou sobre a criação de uma forma sucinta e agora a gente vai ver aqui a criação do homem mais especificadamente. Aí você pode se perguntar, mas como assim? Tem duas criações? E até um dos motivos que algumas pessoas questionavam que eram dois autores diferentes. Não, aqui é muito simples. No começo ali é como se fosse uma introdução. Quando a gente faz uma narração, né, uma redação, a gente faz a introdução e a gente cita os elementos que depois nós vamos discorrer acerca deles. E aqui é exatamente isso que a gente está vendo. A gente está vendo que ali no capítulo anterior, né, Deus fala sobre a criação do homem, mas de uma forma sucinta, sem dar muitos detalhes. E agora ele vai discorrer um pouco mais como que se deu essa criação. Então vamos agora aqui pro capítulo. Cadê aqui? Onde eu vou botar meus óculos, meninas, porque sem óculos eu não enxergo nada. A gente parou ontem no capítulo 2, fizemos até o versículo 6 e agora a gente vai ver a criação do homem, como que se deu, como é que foi feito. Então aqui no versículo 7 diz que, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou às narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Ai gente, isso é tão bonito. Deus forma o homem do pó da terra. Pega ali, a gente fala formou do barro, mas ele pega o pó e vai, né, moldar ali aquele homem. E aqui tem uma coisa muito interessante. O homem hoje, né, o homem moderno, vive tentando descobrir a vida em Marte, a vida não sei aonde, a vida não sei aonde, né? Tem vários eventos aí que eles vivem procurando vida, mas nunca encontram. Encontraram vida em bactéria. Mas por quê? Porque lá não tem os elementos necessários para que se tivesse vida. E aí a gente até volta um pouquinho ali no capítulo 1, né, falando ali da teoria do Big Bang, né, que quando explode essa explosão tão perfeita, por que elementos químicos necessários à vida só vieram parar aqui no planeta Terra? Lá em Marte não tem elementos químicos necessários à vida. Então olha que explosão tão foi tão perfeita que do caos formou-se toda essa perfeição que a gente vê, mas na poeirinha estelar, que foi poeirinha para cá, poeirinha para lá, só veio cair aqui na Terra os elementos químicos. Sim, estamos falando de elementos químicos, porque quando Deus pega ali o pó da terra, ali tinha cálcio, ali tinha ferro, ali tinha magnésio, um monte de coisa que faz com que o nosso corpo sobreviva, né? Que dá toda função, que faz com que a nossa fisiologia, não só a anatomia, mas a nossa fisiologia, né? A nossa forma e a nossa função trabalhem conjuntamente em perfeição, porque só na Terra tinha esses elementos químicos. Mas aí, Deus pega ali esse pozinho da terra, molda o homem, faz ali, né, a sua imagem e semelhança, bota ali as características e tudo. E ele faz algo que eu acho que explica muita coisa. Ele simplesmente sopra nas narinas do homem um fôlego de vida. E ao soprar, ai gente, isso é emocionante. Isso é muito lindo, porque ele não fez com nenhum animal, ele faz com o homem, aquele ser que foi criado à sua imagem e semelhança para ter comunhão com ele. Olha que lindo! E ao soprar, ele sopra vida e o homem se torna alma vivente. A alma está relacionada ao nosso espírito, está relacionada ao nosso intelecto, como nós pensamos, como funciona essa máquina aqui. E ao soprar no homem, ele faz separação entre o homem e todos os animais. Porque nenhum animal tem o intelecto que nós temos, tem essa capacidade intelectual de abstrair, de transformar coisas, né? Criar, aumentar. Se a gente comparar, né? Vamos falar, nós que somos daqui dos 40, 50, acho que talvez até
os jovens, assim, no finalzinho dos 30, a gente cresceu numa fase sem internet, sem tantas coisas que hoje nos dá acesso a conhecimento que antes não tinha, né? Era muito mais difícil a gente entender, buscar, para se pesquisar. Eu ia para a biblioteca. Hoje aqui no telefone, no apertadozinho de dedo, eu consigo acessar o Google e procurar muitas coisas, conhecimento. Mas só nós, só o homem, só a raça humana tem essa capacidade. Se eu der o meu celular para um cachorro, ele vai olhar e vai falar: o quê? Não é osso não para comer? É assim que é. Porque nós temos essa capacidade de pensar e de abstrair. E aí, vamos abrir umas aspasinhas, porque agora é 100% meu achismo. Nada além de achismo. Mas eu, né, como falei, minha formação é em fonoaudiologia, então a linguagem, a palavra, o som, tudo isso eu já estudei. E vira e mexe, tô aqui ali ainda pesquisando, tenho os meus livrinhos antigos que eu gosto de dar uma lidinha de quando em quando. E não existe vamos partir aqui da teoria da evolução. O homem veio do macaco, né? Foi melhorando até ficar de pé e ser homem. Mas isso é engraçado. Você já viu algum macaco falar? Macaco fala. Nossa, a gente evoluiu tanto assim que a gente chegou nesse conceito de fala, de falarmos, de produzirmos som. Mas nem na linguística, nem em nenhuma ciência eles conseguem explicar qual foi o mecanismo que se deu, em que momento da evolução a linguagem passa a ser parte, né, da fisiologia, porque aí a gente está falando de fisiologia do homem, e o homem passa a expressar-se verbalmente. Não existe. Existem teorias, mas a ciência ainda não tem uma forma de provar naquele exato momento foi por esse mecanismo, foi por outro mecanismo que se deu o desenvolvimento da linguagem, da língua, do som, né? O som, a fala é o conjunto de sons, e a linguagem é o produto desse som, dos pensamentos transformados em som. Vamos colocar assim, de uma forma mais básica. Mas sabe por quê, meninas? Porque aqui eu volto meu achismo, eu olhando isso aqui, lendo, com os meus conhecimentos, né, com o que eu estudei, tanto na faculdade quanto depois, não tem como a linguagem ter sido desenvolvida de outra forma. Porque todos os animais, os domésticos, eu não vou falar todos porque a gente tem diferenças de traqueia, os anfíbios, né, com os não anfíbios, então tem essa diferença. Mas vamos usar os nossos semelhantes. A gente tem o trato vocal, o nosso trato vocal é igual, a gente tem traqueia, a gente tem tudo, as pregas vocais, né, vulgo cordas vocais, tá tudo ali em todos. Mas só nós temos a capacidade de transformar os sons em linguagem. Primeiro ele é abstraído no nosso pensamento e a gente consegue. E por que a gente consegue? Na minha cabeça, é exatamente pelo que Deus faz aqui. Quando Deus sopra nas narinas de Adão, né, ele pega ali o pó da terra, ele faz, e ele sopra o fôlego de vida, alma vivente, e ele sopra exatamente a imagem, a semelhança falante, que Deus já estava falando desde lá do versículo 2, no capítulo 1. Então, para mim, a explicação por que nós falamos é através do sopro de vida do Espírito Santo nas nossas vidas, porque esse sopro aqui é o Espírito Santo. O estudo do Espírito Santo se chama pneumatologia, e a palavra é derivado da palavra pneumo, que significa pulmão, que é onde o nosso ar, né? Vocês sabem, onde o nosso ar, onde todo o ar que é necessário para vivermos, onde a gente ali busca o oxigênio entra, faz todas aquelas trocas lá e a gente libera esse ar. Sem ar a gente não falaria. Então, de vez em quando tem que dar uma parada para respirar, buscar um pouquinho mais de ar para poder liberar a voz. Então, quando Deus sopra nas narinas do homem, ali o nosso intelecto expande, ali as nossas narinas se abrem, o ar entra, vai para os nossos pulmões e muda tudo, e nos dá a capacidade de abstrair e transformar esses pensamentos em linguagem. Esse é o meu achismo, mas é isso. E uma coisa também aqui que fala, né, eu acho que eu acabei não lendo, que o pó em hebraico é Adam.
Adamo. E a palavra, o nome é Adão, a gente vai ver aqui depois que Deus chama de Adão. E esse pó era vermelho. O Adam significa uma terra vermelha, algo avermelhado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Então é isso. Meu achismo é que ao soprar o Espírito Santo nos nossos pulmões, abre-se um leque de infinidade sobre as nossas vidas e nos difere dos demais animais. Mas bora aqui pro capítulo que eu já perdi a noção do tempo. E fala que ele plantou, né, que o Senhor plantou, e plantou o Senhor Deus um jardim, um jardim no Éden, na direção do Oriente, blá, 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 e pôs o homem nele. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o jardim do Éden, na verdade, é o jardim no Éden, que a gente acaba chamando de jardim do Éden, tá tudo certo. Éden era um lugar onde Deus faz um jardim e planta no Éden. E aí ele coloca o homem para ser guardião. E ele coloca algumas plantas, árvores, né, nesse jardim. E tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele vai falar que ele tinha rios, ouro, pedras preciosas, um monte de coisas. E depois ele vai falar que ele tomou o Senhor Deus, o homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, né? E o Senhor Deus lhe deu toda esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não vai comer, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então não havia proibição para comer nenhuma árvore, exceto a árvore do bem e do mal. Ele poderia comer da árvore da vida se ele quisesse, mas a do bem e do mal não era para comer, porque senão ele iria morrer. E aí disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Então essa coisa de criar um outro ser não partiu do homem, partiu do próprio Deus, que diz: não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer aqui em português diz, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas o verbo em hebraico é a palavra ezer, é o verbo ezer. Ezer vai muito além de auxiliar, de ser simplesmente idônea. Ezer é como se fosse resgatadora, é aquela que vai estar ali do lado, para quando alguma coisa cair, ela tá ali resgatando. É o mesmo verbo que usa para os bombeiros. O que o bombeiro faz é resgatar, trazer ali, né, do fogo para a vida. Então esse é o sentido do verbo ezer em hebraico. E aí Deus ainda fala ali para o homem: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, blá, 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 trouxe o homem para ver como lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Deus chama o homem, depois fala para ele: ó, agora eu quero que você vai dar nome aí para os animais. E aí vocês podem estar se perguntando: gente, mas era muito animal, era muita coisa. Gente, a gente ainda tá aqui no 6º dia, tá? A gente volta, já teve o dia que Deus descansa, mas a gente tem que fazer uma volta, porque nós paramos. Lembra que eu falei que era uma introdução no começo? E aí Deus tá falando aqui para ele: vai dar nome. Deus vai dar, como que o homem vai dar nome para tantos milhões de espécies? Mas eu não falei para vocês que tem pessoas cristãs científicas que estão trazendo luz a muita coisa. Então aqui, na verdade, era a espécie principal. Por exemplo, do chacal sai o lobo, sai o cachorro, esses animais. Então era uma espécie. Na verdade não era o lobo, o chacal, tarará, tarará. A evolução que os cristãos creem é nessa evolução, que de uma espécie saíram outras espécies. Mas aqui nesse momento é esse o papel do homem, dar nome. E aí ele vai nomeando. E aí cada vez que ele nomeia uma coisa, porque Deus fala primeiro que ia fazer uma auxiliadora para ele, né? Uma que seja igual, que seja idônea a ele. E Deus manda ele ir nomear ali os animais. E aí Adão começa a nomear, e cada vez que ele nomeia um animal, ele fala: mas não é igual a mim. Vem a vaca. Não, veio o boi, né, com a vaca. Nossa, boi, vaca.
mas cadê a minha? Não tem eu. E aí acho que no coraçãozinho ali de Adão ele começa, não tem igual a mim. Começa a ter o desejo também de ter alguém parecida com ele, porque os animais tinham seus pares e Adão estava ali sozinho. E aí depois que ele dá um nome aos animais, então o Senhor Deus fez cair, não, um pouquinho antes. Mas o homem dando nome, mas todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que lhe fosse igual. E aí o que Deus faz? Deus fez cair, né? Deus fez cair Adão, né? Fez o homem cair em sono pesado. E este adormeceu. E Deus toma uma das suas costelas, fecha o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe trouxe e disse ao homem. Ele trouxe e deu ao homem, né? Então o que Deus faz? Primeira anestesia ali, ó. Deus dá uma anestesia em Adão, porque... Por quê? Por que Deus faz cair o homem? Para não doer. Para não doer. Não foi para que o homem, e também até para que o homem não se vangloriasse. Tá fazendo de mim? Não. O homem não vê nada. Quando ele acorda da sua anestesia, a mulher já está feita. Carne da sua carne, ossos dos seus ossos, igual DNA. A costela é onde tem grande parte do DNA. E eu vi uma vez uma pessoa falando que a palavra para costela em hebraico tanto pode se aplicar a costela mesmo, quanto ao cóccix ali na região. Eu acho que é isso que fala, né? Cóccix. Que é onde, a região da bacia, é onde está a maior concentração de DNA no corpo. Então, olha só, ali. Isso era um estudo de um rabino que eu vi um tempo atrás e eu não pesquisei agora para falar, isso me veio à cabeça agora. Então é do DNA do homem que Deus faz a mulher. Ele poderia pegar uma outra porção de barro e fazer? Claro que poderia, por que não? Mas ele tira do homem, colocando a mulher como igual. Olha o DNA saindo igual. Era como se fosse um clone de Adão, mas em forma de mulher. E aí Deus apresenta essa mulher para o homem. E olha que o homem, estou chamando de Adão, mas aqui por enquanto é homem, né? O homem olha para ela e diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se varoa ou mulher, porquanto do homem foi formada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gente, aqui é um anacronismo, porque por enquanto não tinha pai nem mãe aqui ainda. Isso aqui, como Moisés já entendia-se, né? Já estava, isso aqui foi escrito bem depois, então é um anacronismo. E o homem, ele admira a mulher, ele olha para ela e falando: ela é parte da minha vida, ela é parte do meu ser, ela é parte de quem eu sou, ela veio de mim. E você acha que você ia diminuir uma pessoa que é osso do seu osso, carne da sua carne? Eu acho que não, eu acho que ali o homem tratava essa mulher como seu igual, no mesmo patamar, iguais, os dois eram iguais. E aí a gente vai terminar o capítulo 2 dizendo que, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam nus ali, peladão da vida, andando ali no jardim, não tinham vergonha. Porque lembra que eu falei, a criação de Deus estava em harmonia total. E neste momento, homem e mulher, em harmonia com a criação, em harmonia com o Pai Criador, era só o jardim, era realmente o paraíso. Viver neste momento como homem, nu, mulher, nua, sem vergonha, não corava a cara não, ficava vermelha não de vergonha, porque não tinha esse cunho, não tinha, era pureza de ser, pureza de espírito, pureza de corpo. E hoje a gente para por aqui porque deve ter ficado muito grande e também amanhã a gente volta para continuar nessa história, né, que até agora é uma história linda de amor, de comunhão, de relacionamento entre homens, natureza, animais, todo, fauna, flora, criador, criatura, todos numa comunhão perfeita, como deveria ser, como era a intenção, o plano principal, o plano inicial de Deus, era que vivêssemos nessa comunhão, nus, sem vergonha, porque não havia nada, mas absolutamente nada do que nos envergonharmos. Então, meninas, por hoje é só.
A gente volta amanhã para dar continuidade a essa história e eu espero que vocês tenham um dia abençoado e produtivo. Interaja com a criação de Deus e germine essa comunhão que nos foi desenhada, né, designed desde o princípio, tá bom? Deus abençoe o seu dia e a gente se vê amanhã aqui em Gênesis.